Bom dia, meu povo, que aqui o fogo não para não, viu? Depois da missa, menino, o negócio aqui bota é quente. Gente do céu, meu comentário não fixa nem. Já pode ir entrando aí. Bom dia, Sheila. Ó quem é que tá aqui hoje. Deixa eu ver se eu consigo fixar agora. Aí, fixou. Vocês estão me escutando bem, gente? Bom dia, bom dia, bom dia. Então, minha gente, vamos já começar. Hoje nós vamos fazer a leitura orante da palavra, né? E a leitura orante ela é feita de várias formas em vários lugares, né? Mas aqui na comunidade nós temos alguns passos que a gente vai fazer da forma que a gente faz aqui. O Rodrigo vai explicar direitinho para vocês mais tarde. Mas agora eu queria pedir, não para que a gente iniciasse, mas que a gente continuasse aquela oração que estávamos tendo ali na missa. Então que você desde já peça que a graça que foi derramada, a unção que foi derramada a partir do dia que se abriu desde o cenáculo, desde o início da novena de Pentecostes, você que nos acompanha, ela seja uma graça que ela continue como um rio fluindo. Então que desde já você continue conosco aqui, desejando esse Espírito Santo de Deus. Vá pedindo agora que essa graça que foi derramada, ela não pare, esse fluxo não pare. Que nossas capacidades humanas, que nossa contribuição, que a nossa humanidade não seja algo que faça com que o Espírito Santo deixe de fluir em nós. Vá pedindo agora que isso não seja um motivo, que a nossa humanidade, a nossa preguiça, nossa, Felipe, mas eu passei agora, acabei de ver a missa com vocês, acabei de ver o cenáculo, realmente é assim mesmo, mas que você continue conosco, porque nós estamos fazendo o retiro de Pentecostes. E um retiro é justamente isso, uma batalha. Então que você, se você não tiver com vontade de continuar, se você tiver com outra coisa para fazer, enfim, vá pedindo o Espírito Santo para que ele te deixe, te dê a graça da constância, porque para a oração, a santidade ela exige essa constância. Então peça ao Espírito Santo agora essa constância de estar aqui conosco, essa constância de ler a palavra. Nós vimos Cristo na Eucaristia, agora nós vamos ver Cristo palavra, que é Cristo vivo também. É o Cristo que fala para nós, né? A boca de Deus, a palavra é a boca de Deus. Então peça agora para que o Espírito Santo toque os seus sentidos, para que ele toque agora a sua casa, a sua vida, a sua família, tudo que você tem, tudo que você é. Peça essa graça do Espírito Santo. Vem, vá falando assim, ó, vem Espírito Santo sobre a minha vida, vem Espírito Santo sobre a minha casa, vem Espírito Santo sobre a minha família, vem Espírito Santo. Vem agora Espírito Santo tocando os meus sentidos, toque agora nos seus olhos, vá falando assim, Senhor, toque agora na minha visão, para que a minha visão humana limitada, ela não seja uma limitação, Senhor. Tu me cura os meus olhos da fé. Senhor, aviva os meus olhos para que eu te veja no meu irmão, para que os meus olhos estejam atentos aos teus sinais. Cura também os meus ouvidos, Senhor, para que a minha voz, para escutar a tua voz, os meus ouvidos, a minha audição para escutar a tua voz, ela seja uma audição clara.
vai arrancando todo tipo de bloqueio, de parede, Senhor Jesus, de tranca, de amarra que existe na minha audição. Liberta a minha audição para que eu ouça a tua voz com clareza, para que eu consiga discernir o que é a tua voz, o que é a minha voz no meu coração, o que são as outras vozes. Toque também na sua boca e vá dizendo assim, né? Não toque na sua boca diretamente, mas toque perto dela. Vá dizendo assim, Senhor, também toca aqui na minha língua agora, para que a partir de hoje as minhas palavras não sejam palavras malditas, não sejam murmurações, pelo contrário, as palavras que eu proferi sejam palavras proféticas. A minha boca, Senhor Jesus, seja a boca que louva e te bendiz, não seja uma boca que te maldiz, Senhor. Vá dizendo isso e vá tocando onde você desejar agora, seja na parte do seu corpo que você acha que te limita, seja a parte do seu corpo que te leva a pecar, e vá dizendo ao Senhor que você quer essa libertação, vá dizendo ao Senhor que você quer que o Espírito Santo sopre, e vá pedindo essa libertação ao Senhor. Vá dizendo assim, sopra Espírito Santo, porque a minha alma está como ossos secos, o meu vale de ossos está seco, e vá pedindo para que o Senhor ele liberte, ele levante, é, levante o seu corpo, levante o seu espírito. Peça essa graça ao Espírito Santo. Vai dizendo assim: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo nas profundezas do meu ser. Vem Espírito Santo aonde eu necessito. Vem Espírito Santo. Vá pedindo isso ao Espírito. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo hoje nessa festa de Pentecostes, para que se eu não conseguir abrir meu coração na missa, Senhor, que eu abra meu coração agora nessa leitura orante da palavra. Nós necessitamos estar abertos para ouvir ao Senhor. O nosso coração necessita estar aberto para que o Senhor consiga falar a nós com clareza, para que essa palavra ela seja como uma chuva que vá caindo e ela caia diretamente no nosso coração, que ela vai escorrendo por todo o nosso corpo e derramando as bênçãos e as graças que a palavra ela tem para nos dar. Então vá pedindo esse Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo. E com essa música nós possamos de fato pedir para que o Senhor levante do vale de ossos tudo aquilo que nós temos e somos, tudo aquilo que era limitação. Desce, ó Espírito Santo, nas profundezas do meu ser. Vem e traz a esperança que é possível reviver. Vede então meus ossos secos ao chão dos teus lábios, ó Senhor, sopra a ressurreição. Sopra Espírito, sopra Espírito, faz-nos reviver, nos põe de pé. Sopra Espírito, sopra Espírito, faz-nos reconhecer que Tu és Deus, aquele que a morte venceu. A morte o Senhor venceu e a morte o Senhor também vai vencer no seu coração. Vá pedindo para que o Senhor reavive tudo aquilo que estava dormindo, que estava morto dentro do seu coração. Vem Espírito Santo de Deus. Vem. Espírito, sopra Espírito, faz-nos reviver, nos põe de pé. Sopra Espírito, sopra Espírito, faz-nos reconhecer que Tu és Deus,
aquele que a morte venceu. Então vem Espírito Santo sobre cada um de nós. Vem Espírito Santo sobre o nosso coração, para que ele esteja aberto a receber a tua palavra hoje, a receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós na tua palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, já que nós vamos fazer a leitura orante, é claro que nós necessitamos da palavra de Deus, da Bíblia, né? Então, se você não está com a sua Bíblia aí, eu vou te dar alguns minutinhos, alguns segundinhos para você pegar. Hoje nós faremos uma leitura orante do Evangelho de hoje mesmo, né? O Evangelho é o livro de João, capítulo 19, versículos do 19 ao 23. Está aí no comentário fixado. Então você pegue aí a sua palavra para que nós possamos fazer essa Lécio Divina. Mas antes da gente começar, enquanto vocês vão pegando, eu vou chamar aqui o Rodrigo para dar um momentinho e para a gente começar a nossa leitura orante, tá bom? Vai. Tá dando que eu não posso chamar o Rodrigo. Por que eu não posso? Tô colocando aqui. Olá, Opa, bom dia. bom dia, Rodrigo. Me ouve bem? Sim, te ouço bem. Você me ouve bem? Saúde, beleza. Então pronto. Então vamos lá, me apresentar rapidinho, né? Antes da gente começar. Isso. Então, eu sou o Rodrigo, eu sou pós-discípulo da comunidade Novo Ardor. Moro aqui na Missão Ceará. Já fazem quase 4 anos, vamos completar agora. E sou também da comunidade de vida, né? Sou membro da comunidade de vida. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Sobre a leitura orante da palavra. Muita gente tem dúvida de como fazer, como é que é esse negócio. Pensa que tem que ser formado em teologia, né? E não é bem por aí. Aí a gente queria, então, ajudar vocês nesse tempinho a meditar um pouquinho. Eu trouxe comigo aqui, eu vou explicar certinho, né? Mas eu trouxe comigo. Tem essa versão da Ave Maria que o Felipe está usando, a tradução que a gente está usando. Eu tenho também a Jerusalém, que é uma outra tradução, editada pela Paulus, a Bíblia de Jerusalém. E tenho também a Ave Maria de Estudo, que é essa pequenina criança aqui. Essa aqui nossa é personalizada, tem Jesus na capa. Então, essa Ave Maria de Estudo, ela tem alguns comentários, algumas notas, e a Jerusalém também, porque é uma Bíblia própria para estudo, né? Para a meditação da palavra. E aí já é o primeiro passo, então a gente precisa se munir, né? A gente precisa desse recurso. É interessante a gente ter essas Bíblias de estudo, porque elas complementam a nossa oração. Então vocês vão ver que ao longo a gente vai rezar, ao longo da nossa live aqui, a gente vai rezar também com as passagens paralelas, né? As citações dos outros livros da Bíblia. Porque o pessoal que foi editando, foi montando essa versão, já traçou essa relação dos textos, né? Tá, a gente vai falar do amor de Deus. O que na Bíblia fala sobre o amor de Deus? Aí já vem aqui bonitinho nas passagens, né? A gente também pode recorrer ao catecismo, né? Se tiver alguma dúvida. Então, assim, não precisa ser doutor em teologia, né? Mas a gente precisa, sobretudo, dessa ação, dessa presença do Espírito Santo. Então, quando a gente fala leitura orante da palavra, ou lécio divino, né? Como a gente traduz, é isso. Eu não vou pegar a Bíblia inteira, mas eu vou pegar um trecho ali daquela leitura, vou me preparar antes, vou pedir o Espírito Santo, como a gente começou rezando, e vou fazer essa leitura daqueles versículos, mas de uma forma mais pausada, com calma, né? Tem gente que se preocupa assim, eu já li a Bíblia 5 vezes, né? Parabéns, né? Mas
Às vezes um Entendeu? versículo, dois versículos que a gente lê, ele é difícil de ser vivido, né? Então essa palavra que precisa vir também para a nossa vida. Tá, a gente, com o tempo a gente vai participando da missa, tem uns anos litúrgicos, tem algumas pessoas que participam da missa todo dia, né? Então, uma hora ou outra você vai passar ali pelas leituras todas. Mas o que Deus está me falando hoje, né? Por exemplo, a gente acabou de ouvir esse evangelho, né? Quem estava aí conosco, da Santa Missa. E às vezes a gente está tão pilhado correndo que eu nem lembro o que é que Jesus disse, né? O que é que falou, aquele evangelho falou para minha vida. E aí o Felipe e eu nós combinamos antes, né? Então nós já fizemos a nossa oração com essa palavra aí ontem, né? Aí a gente partilhou um com o outro. E hoje a gente vai fazer de novo aqui de forma comunitária, mesmo que virtual, né? Para que vocês possam ir acompanhando. Então, quando a gente for partilhando, a gente for colocar aqui aquilo que Deus moveu em nós, o que a oração vai trazer também para nós, vocês podem ir colocando nos comentários, se desejarem, né? Fazer essa partilha. Ah, me chamou a atenção tal versículo, por isso, por isso, por isso, né? Eu Uma- queria tal coisa, me lembrou de tal coisa. E aí a gente pode ir interagindo por aqui, tá? Então, basicamente, né, o que nós seguimos aqui são 4 passos, né, que o primeiro dele é a leitura, né, a gente vai começar lendo. O Felipe vai ler na Ave Maria, eu vou ler aqui na tradição de Jerusalém. Às vezes é bem parecido, mas muda uma palavrinha ou outra que muda bastante o sentido, né? É importante a gente entender. Aí depois a gente faz uma meditação acerca dessa palavra. Então, lembra de Nossa Senhora, né? Que meditava, guardava todas as coisas em seu coração. Então, eu vou pedindo que aquela palavra ela vá adentrando meu coração, que ela vá me movendo, me transformando, porque é como diz, né, também lá a passagem. Não tem como a palavra passar por nós sem deixar um sinal, sem fazer uma transformação, né? Então a gente não pode sair dessa oração hoje, por mais simples que seja aqui, os mesmos, né? Então a palavra ela tem esse poder de transformar a gente. Nem que seja para denunciar aquilo que está errado na nossa vida, né? Porque é o Espírito Santo que vai gerando esse movimento em nós, vai agindo em nós, vai formando a nossa consciência. Depois a gente entra na contemplação, né? Então, eu preciso. E aí é um movimento que vem do Espírito, né? Por isso que a gente reza, reza, reza. E é uma leitura orante, né? Porque é o Espírito que vai me colocar diante desse mistério. Como que isso que Jesus falou lá 2000 e tantos anos atrás tem a ver com a minha vida hoje? E para tudo na nossa vida a palavra tem uma resposta, né? Nós católicos nós não vivemos só da palavra, né? A gente tem a palavra, mas a gente tem a igreja. Eu trouxe aqui também o catecismo, né? Catecismo da Igreja Católica, para a gente falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo, tá? Que hoje é dia de Pentecostes, né? Queria falar um pouquinho para vocês. Mas é isso, assim, não tem muito mistério. É mais oração, concentração, parar um pouquinho, né, diante da nossa correria. E hoje em dia Silenciar, a gente tem. Como é, Felipe? Não entendi. silenciar o coração, né, pô, escutar mesmo a palavra, porque muitas Sim, vezes tem muito silêncio de nós, silêncio interior. isso. Porque a gente vive nessa correria, né? Quanta gente com ansiedade. No meio da pandemia, como que eu paro uma hora do meu dia para poder, né, vir a palavra ali, tocar minha mente, meu coração e tudo. Então acho que é isso, né? Vamos, a gente já pode começar, né? Tá bom. E Então aí aqui, depois também, se vocês tiverem alguma dúvida, né, e quiser saber mais e tudo, vocês podem entrar em contato conosco, mandar um direct da comunidade, sempre tem alguém para responder e tudo. Então a gente está aí para ajudar, né? Aí você começa lendo aí, então, Felipe. eu vou ler aqui na tradução da Bíblia Ave Maria, tá bom, pessoal? Então, como está aí no comentário fixado, o livro de João, capítulo 19, versículos do 19. Perdão, João, capítulo 20, versículos 19 ao 20. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou,
assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou-lhes sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora eu vou ler na tradução da Jerusalém. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Eles lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. E aí é interessante, para a gente aprofundar um pouquinho mais, aqui na Jerusalém eles trazem duas notinhas, né, explicando. Aí sobre esse versículo aí que fala, deixa eu achar aqui rapidão. A paz esteja convosco, né, que é o versículo 19. Aí tem a notinha aqui. Aí ele explica, né? Ó, saudação ordinária dos judeus. Essa saudação é repetida nos versículos tais, faz a citação, índice inserida talvez de forma tardia, sob a influência do relato paralelo de Lucas. Então, olha só, a gente estava lá na palavra, a frase era, né? A paz esteja convosco. Aí já veio a notinha que ajuda a aprofundar. Opa, então a paz era um costume judeu. Que é outra coisa muito importante. A gente não pode ler a palavra segundo a nossa ótica e o nosso contexto somente, né? Porque tem que lembrar, Jesus vivia no meio dos judeus, Jesus estava falando para o povo judeu. Então tem um contexto ali que a gente tem que levar em conta para compreender melhor, né? E não fazer interpretações tortuosas da palavra, né? Aí um outro aqui, antes da gente ir para as paralelas. Dizendo isso, soprou eles. Aí tem uma notinha sobre o eles, que é o versículo 22. O sopro de Jesus simboliza o Espírito. Em hebraico, sopro. Princípio da vida. Mesmo verbo raro, como em Gênesis, o Cristo ressuscitado dá aos discípulos o Espírito que realiza uma espécie de recriação da humanidade, possuindo desde já este princípio da vida. O homem passou da morte para a vida. Não morrerá jamais. É o princípio de uma escatologia já realizada. Aí vai dizer, para Paulo, essa recriação só se reproduzirá por ocasião do retorno de Cristo. Aí já faz a citação de Paulo. Então, assim, se eu tenho tempo para gastar com aquilo, olha só, desses dois versículos eu já podia ver o que Paulo dizia daquilo, o que era essa paz para os judeus, eu posso dar uma pesquisada, né? Então, essa é o momento de estudo também. Né? A gente tem uma dúvida, então eu anoto minha dúvida. É sempre interessante a gente fazer, na comunidade a gente tem um caderno só para isso, né? Então a gente pega o nosso caderninho, coloca lá o dia, hoje é dia 31 de maio de 2020, versículos. Aí coloca lá, João 20, do 19 a 23. E aí o que Deus me falou com aquilo, né? Opa, me chamou a atenção isso aqui, a paz esteja convosco. Aí eu vou lá e anoto, a paz esteja convosco. O que era essa paz para os judeus? Pesquisei, vou lá e anoto, né? E assim a gente vai enriquecendo nosso contato. Aí o Felipe vai ler aí também a paralela, né? Que aqui na minha tá Mateus 16, do 14 ao 18. Isso é isso também? Tem duas narrações. Marcos Certo. 16, 18 e Lucas 24, 36 e 49. Isso, é mesmo. Que aí esse relato dos outros evangelistas, né? É importante a gente lembrar, ó, tem um só evangelho, né? Quando a gente fala o evangelho de Jesus Cristo, é um só. Só que ele foi narrado em 4 óticas, né? João, Mateus, Lucas e, Marcos. Certo, então eu vou aqui Vai ler ler pra gente.
a narração de Marcos. Marcos 16, 14 e 18. Vamos lá. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Mas lê o outro também, Felipe. Certo. De Lucas, né? Isso. Certo. Lucas 24, do 36 ao 49, pessoal. Certo. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando eles, ainda estando transportados de alegria, perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então, ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia. E em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. E aí, Rodrigo, sendo ousado ainda, lá no versículo 49 tem uma notinha aqui, ó. Pode falar aí. A notinha do versículo 49, que é revestidos da força do alto. E aí ele fala o seguinte aqui, ó. Certamente o Espírito Santo, que é designado também pelas palavras, força do alto. E aí é interessante, né, para a gente entender que a doutrina da igreja, né, aquilo que a gente tem de magistério e tudo, não nasce do nada, né? Então, os estudiosos, os teólogos, eles realizam um grande estudo, né? O catecismo, ele não brotou assim, ó, né? Que surge o catecismo. Então, teve todo o movimento. E aí, pela própria palavra, a gente pode entender algumas coisas, né? Ó, ele já tinha ressuscitado e ele apareceu aos 11, né? E aí eles ficaram com medo. Falaram assim, meu Deus, né? Você morreu, o que você está fazendo aqui, né? E imagina a gente está aqui conversando e tudo, e aí Jesus aparece lá, a paz esteja convosco, né? Foi isso que os discípulos, a ocasião, né, a gente imaginando. Aí outra coisa importante, né, a gente pode usar a luz do Espírito, né, por isso que a gente começa a pedir no Espírito Santo e tudo, a nossa mente, a nossa imaginação, porque eu preciso construir aquela cena ali, né, a partir daquilo que eu tenho de concepção de mundo, né? E aí eu vou entendendo. Então, poxa, eles estavam lá reunidos, aí do nada Jesus aparece, a paz esteja convosco, né? E aí ele falava assim, por que essas dúvidas? Então eu já dava dando, ó, puxando a orelha. Eu não falei que isso ia acontecer? É mesmo, né, senhor? Mas a gente não sabia que ia ser assim, né? Então já dava puxãozinho de orelha.
E ele mostra, né? Ele fala, ó, veja minhas mãos e meus pés. O espírito não tem carne e osso, né? Então, e aí a gente vai entendendo essa realidade que a igreja ensina, o corpo glorioso, né? Então, mas Jesus já viveu, já antecipou e subiu, né? Uhum. E a promessa do Espírito Santo. Então, poxa, porque a gente passa 50 dias lá da Páscoa, né? A ressurreição de Jesus esperando. Não. Ele falou, eu vou mandar aqui, tá aqui, né? Eu vou enviar. Precisaria que se cumprisse, né? Eu vos mandarei o prometido do meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus fala, ó, fica, espera, né? Espera que tem um tempo, vai vir o Espírito Santo, e aí depois vocês vão. Por quê? Porque aí é o contexto, né? Então Sim. já tinha matado Jesus. Eu sou um dos daqueles que o seguiam. Quem é o próximo, né? Sou Então eu. eles não estavam. Aí a gente só lê lá. Aqueles dias estavam os discípulos reunidos no cenáculo com medo. Com razão, né? Tinha acabado de matar Jesus, o mestre deles. Aí eu ia estar andando no meio da rua. Eu sou discípulo de Jesus, vem, pode vir, estou aqui, né? Não é assim. Então eles se reuniram para entender o que estava acontecendo junto com Nossa Senhora. Aí esse cenáculo, né? A gente começou o dia hoje celebrando e rezando com isso, né? E assim vai, ó. A gente pode ficar horas aqui só nessa Uhum. passagem, né? Aí depois disso, então, a gente leu, meditou, conversou, né? Se a gente não tem uma pessoa para fazer assim comunitariamente, né? Igual a gente tem o costume, na comunidade a gente faz tanto pessoal, todos os dias, quanto comunitariamente, né? Aqui na comunidade de vida a gente tem um dia por semana. As etapas vocacionais também são marcadas periodicamente, né? Mas você pode fazer com sua família, né? Poxa, vamos tirar uns dias, um dia da semana aqui para a gente meditar em família um trecho, né? Já ir educando as crianças com criatividade, né? Então, olha o que Jesus disse aqui, então eu posso fazer uma dinâmica, uma coisa, né? E vem gerando essa catequese. E aí, depois desse momento, a gente faz esse filtro, leu, vocês viram que a gente gastou, ainda teria mais notas aqui, né? Que a gente poderia aprofundar. Eu não sei se dá para ver. Acho que não, né? Aqui do lado. Fica bem pequenininho, né? Tá bem Aqui do pequenininho. lado. Mas dá para ver as letrinhas, né? Mas Todas foi. essas são passagens que dizem respeito a esse texto. Uhum. E aí eu posso ir aprofundando esse texto ali conforme o tempo que eu tenho naquele dia, né? Sim. Ah, eu só tenho meia horinha. Então eu vou gastar meia horinha em um ou dois versículos. Né? Mas não Uhum. vou deixar de ter esse contato com a palavra ali no dia. Sim. E aí depois disso, então a gente. Pode falar, filho. Foi importante você falar dessa questão das paralelas, porque o pessoal às vezes não sabe como identificar que tem uma paralela naquela passagem. Geralmente, Aham. Ave Maria, no título da passagem, por exemplo, aqui na passagem de Lucas, tem aparição aos 12. Logo embaixo tem, entre parênteses, a passagem narrada por outro evangelista. Quando ela Isso. está em algum versículo na Ave Maria, ela tem um asterisco logo no finalzinho da frase. E lá embaixo, no E aí rodapé, embaixo. tem o número do capítulo e o número do versículo para você ver a nota correspondente àquele versículo. E aí a diferença dessas outras de estudo, né? É que além dessas, a gente ainda tem mais algumas do Antigo Testamento, do próprio Evangelho, mas que retoma, né? Uhum. Porque o texto bíblico ele foi sendo organizado, mas tem alguns complementos, né? Ali de um outro evangelista que traz uma olhada daquela mesma narrativa, mas com algo a mais, né? A respeito da experiência que ele tinha de Jesus. E aí esses detalhes são importantes para a gente, né? Que está aprendendo e estudando e tudo. Pois é. Então, e aí é muito importante mesmo esse aprofundamento, né? Uhum. E aí depois disso, então a gente fez essa leitura, a gente gastou aí uns. A gente começaria, né? Se estivesse sozinho com a leitura silenciosa. Então eu vou ler aquilo ali, eu leio duas, três, quatro vezes. Ah, mas é chato ficar lendo de novo, né? Mas é para ir convencendo a nossa mente e o nosso coração, né? Vamos alinhando o ponteiro aqui, que é para poder a minha razão entender. Quando eu leio de voz alta, né? Meu ouvido é o primeiro que escuta. Então eu estou proclamando, eu estou falando ali a palavra, né? Estou fazendo essa leitura e eu estou ouvindo o que eu estou lendo.
E aí a palavra já vai realizando esse efeito em mim de cura, de libertação daquilo que eu preciso naquele dia. E aí depois disso a gente vai para a partilha, né? A gente já foi meio que dialogando aqui, eu falei dessa aparição. Então eu li lá, o Felipe leu. E aí, me chamou a atenção, então, que eu partilhava com ele, né? Que estavam fechadas as portas. Né? Eu falei assim, meu Deus, só aí já pode parar. Né? Estavam fechadas as portas. E aí eu fiquei pensando, e as minhas portas? Né? Vai vir o Espírito Santo. Estavam fechadas as portas por meio dos judeus. Eu não tenho judeus hoje me perseguindo. Né? Eles não estão aqui na... Eu posso exercitar esse contato com a palavra, eu posso falar de Jesus aqui no Brasil, né? Porque tem gente aí em outros países, continentes e tudo, que não podem, né, publicamente falar que é católico. A gente pensa que isso não acontece, mas ainda hoje pessoas morrem, né, por causa da palavra. Muitas pessoas morreram para a gente ter a palavra, né, de Deus hoje. E aí estava fechado as portas. Eu falei, meu Deus, tem que abrir, né? Eu até falei pro Felipe, a gente podia cantar a musiquinha lá, entra, a porta está aberta. Eu falei, mas estava fechado, né? Sabe como é A que... porta tá, a porta está abrindo, né? Tem que abrir, porque o Espírito Santo é esse dom gratuito, mas se não tiver isso, né, você não pode fazer nada por nós. É Sim. igual tá na chuva. A gente tá na chuva com a capa de chuva, né? Pode chover, aí você tá mandando chuva e eu tô lá, né? Tá chovendo, mas não me molha, não me alcança. É uma outra coisa, né, que me chamou a atenção. Jesus falando, né? A paz esteja convosco, né? Essa paz de Jesus, ela não é uma paz passageira, não é uma paz momentânea, mas é uma paz que perdura, né? E no meio da pandemia, aí vem Jesus, a gente vê ler, entender essa palavra e dizer: a paz esteja convosco. Com você, Felipe, com a sua família, comigo, na minha casa. Né? E isso já é suficiente para acalmar muita coisa, né? E aí eu até falava ontem, porque eu estava com a tia doente, né? Meu pai deve estar por aí, é irmão dela. Há muitos dias lutando, né? Na UTI, tudo lá. E fez hemodiálise, tudo que dava para fazer fez, né? Aí ontem ela faleceu. E por que a gente não se desespera? Né? Porque a gente mantém essa compostura, né? É porque o coração ele precisa estar enraizado em Deus, ele precisa criar raiz e essas raízes elas precisam fixar em Deus. Porque eu rezo que eu creio no Espírito Santo, eu creio na vida eterna. Então, assim, porque eu vou passar por isso, né? E a tendência é que, se eu tenho uma vida honesta e justa, eu esteja com Deus. Isso não quer dizer que eu não sofra, que eu não fique triste, né? Mas eu renovo essa esperança no Senhor na fé que eu professo. Então, o Senhor diz hoje pra gente, né? Pra todo mundo que tá aí nessa live, pra gente aqui que foi meditar essa palavra, a paz esteja convosco, né? Não quer dizer que eu não vou ter problema na vida, que eu não vou ter perseguição. Né? Mas Sim. calma, né? É Jesus falando assim, ó, eu tô aqui, calma, eu ressuscitei, deu tudo certo, né? Venci a morte, vai vir o Espírito Santo. E aí, para deixar o Felipe também partilhar, essa fé na ressurreição, né? A gente fala no primeiro dia da semana. Para nós católicos, o domingo, né? Esse dia que nós celebramos. Por isso que a segunda, né? E não é o sábado, é o domingo, né? Que é o primeiro dia da semana que o Senhor quis aparecer. Por isso que todo domingo na igreja a gente celebra também essa festa, né? A gente faz memórias disso. Toda missa é paixão, morte e ressurreição. Né? É o dia do Senhor. Porque esse dia é o dia que o Senhor ressuscitou, né? E hoje a gente tem essa festa de Pentecostes para deixar mais feliz ainda esse dia do Senhor. Você pode Amém. partilhar também, Felipe, um pouquinho daquilo que o Senhor Compartilhar moveu? que ainda tem a sua parte de catequese, mas olha aí como é interessante a questão da leitura orante, né? O Rodrigo pegou esses dois pontos que ele colocou porque são interessantes para o contexto da vida dele e foram o que chamaram a atenção. E agora o que eu vou partilhar é a mesma passagem, mas são duas coisas que são um pouquinho diferentes do que ele falou, porque de fato reflete para mim, porque Jesus fala muito pessoalmente, né, na leitura orante, porque é o próprio Cristo
falando a nós. E foram duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira foi a misericórdia de Jesus, né? Ele chegou, ele repreendeu a incredulidade, ele falou, né? Por que vocês estão com medo? O Espírito não tem carne nem feridas, enfim, ele se mostrou. Mas aí, ele sabendo já que os discípulos iriam ficar com medo, a misericórdia dele foi justamente essa, convencê-los, né? Eles já tinham convivido com Jesus, visto os milagres, visto tudo aquilo, né? Jesus tinha falado que iria acontecer com ele, e mesmo assim eles estavam meio que com medo quando viram Jesus, acreditaram que era um espírito. E ele, sabendo daquilo, foi misericordioso e explicou, né? Ainda soprou o espírito para que eles entendessem tudo que os profetas tinham falado. E assim muitas vezes é conosco, né? Pelo menos comigo. Eu sou muito lento, a gente é lento, quer caminhar a passos bem pequenininhos, e o Senhor, sabendo que a gente vai caminhar a passos pequenininhos, ele vai dando aqueles sinais, se mostrando, mostrando o lado, a gente ainda vendo Jesus falando assim, Jesus, mas eu acho que isso aqui é um espírito, eu acho que isso aqui é uma miragem, não é? E aí ele vai e mostra as chagas, mostra o lado, fala assim, não, Felipe, ó, é assim que está funcionando. Aí ele vai só para o espírito, e impelidos ainda, outro ponto que me chamou a atenção foi justamente esse. Ele falou, vocês vão anunciar, mas esperem por esse sopro, por esse espírito. Muitas vezes a gente ouve ali uma palavra, e aí a gente não reza com aquilo, ouve uma música, não reza com aquilo, quer ir logo falar, quer ir logo correr, anunciar, mas espera. Reza, pede o Espírito Santo, para que a gente tenha um discernimento de como vai fazer esses discípulos nas nações. Todos nós, enquanto batizados, somos chamados a evangelizar. Mas é necessário que nós rezemos, peçamos o Espírito Santo para ter esse discernimento. Porque eu não vou falar com o Rodrigo de Deus da mesma forma que eu vou falar com a minha mãe. Eu não vou falar com a minha mãe sobre Deus da mesma forma que eu vou falar com meu pai. Eu rezo, observo o ambiente que eu estou e ali, daquela forma, na linguagem deles, eu vou falar sobre Cristo, o mesmo Cristo, mas de várias formas diferentes para que todos conheçam. Né? Isso foi muito interessante. Ele espera e espera o Espírito Santo, porque ele, na festa de Pentecostes foi aquela coisa toda, né? O Espírito Santo desce e fala em várias línguas e ali todo mundo se entende e é justamente isso. O discernimento que eu quero é justamente o Espírito que vai me dar para que eu anuncie essa palavra de forma eficaz a todo mundo. E aí isso que é interessante, né? O Felipe falava. Então, olha só, na minha vida, no que eu estou vivendo, Deus pegou essa palavra, vem e move aquele contexto ali e me comunica algo. Na vida do Felipe, Deus vem e comunica outro algo. E tem algo que é incomum, né? Como a gente está aqui e é conduzido pelo Espírito Santo, a gente vai ter um ponto em comum. E é isso que a gente tenta sintetizar quando a gente está fazendo um alesse comunitário, na mensagem. Né? Então a gente pega. Ah, então beleza, a gente vai tentar fazer aqui agora, né? Para vocês entenderem. Então a gente partilhou tudo isso, né? Mas qual é a mensagem, assim, se eu pudesse resumir o que o senhor falou para mim e para o Felipe, né? Já que a gente está junto. Então a gente partilhou aqui, né? Por isso que é interessante ir anotando. Eu falei das portas fechadas, o Felipe falou da forma como eu comunico, né? Desse tempo da espera. Então, eu posso entender essa porta fechada não só como o meu coração que está trancado, mas um tempo que eu me preparo para eu poder comunicar da forma certa. Então, Sim. opa, bateu, ó, encontrou eu, encontrou o Felipe, né? Então a Uhum. gente, então o Senhor nos pede que a gente se livre do medo. Então tira o medo, porque não é necessário esse medo, ele deseja que a paz esteja conosco, mas ele também pede que nesse tempo que a gente está fechado, a gente se prepare, porque vai vir o Espírito Santo e ele vai me enviar, né? E ele vai me enviar em missão, e nessa hora aí eu preciso estar preparado para ser usado por ele, para comunicar da forma que aquelas pessoas precisam. Pronto, a gente tem a nossa mensagem, né? E tudo isso, assim, gente, é a iluminação do Espírito Santo que vem movendo em nós, vai trabalhando em nós. Né? E a gente pode pegar essa mesma passagem amanhã e aí o Senhor vai falar algo totalmente diferente, né? E por isso que o Evangelho é sempre novo, a palavra é sempre nova, é sempre atual. E aí lemos, partilhamos, a gente vai rezar com isso, né? Então, vamos pedir para o Espírito Santo que nos coloque diante dele. Quanto tempo a gente tem, Felipe? Você que está vendo aí na tela. Vamos ver Deve aqui. ter uns 12 minutos, né? Imagina. A gente tem.
13 minutos e alguns segundinhos. Certo, então ó, a gente vai rezar, aí depois eu vou falar um pouquinho, já concluindo, né, a nossa meditação da palavra. Aí vou falar rapidinho sobre a pessoa do Espírito Santo, porque é importante para que vocês entendam também as outras atividades que nós vamos ter ao longo do dia, né? Então a gente entender bem quem é o Espírito Santo. Aí a gente preparou a musiquinha, né? Você vai cantar aí Sim, pra gente? pronto, sim. Aí enquanto o Felipe vai cantando, a gente vai rezando, né? Você pode fechar os seus olhos, se ficar mais à vontade. E vai pensando naquilo que o Senhor fez na sua vida, né? Com essa palavra hoje, com essa leitura. E no final, assim que a gente terminar a oração, a gente vai tentar propor um gesto concreto, né? Então, algo que a gente possa fazer a partir dessa palavra. Né? Algo simples que a gente possa realizar ao longo desse dia e que o Senhor nos inspira a partir dessa meditação. A gente vai curtindo aí essa vozona do Felipe e Certo. rezando também com o Espírito Santo. Né? Rodrigo, eu peguei aqui uma outra música, mas ela também vai servir pra gente, tá? Tá certo. Deixa eu olhar aqui. Só um minutinho. E aí, gente, também, quem chegou depois, a gente está fazendo a leitura orante da palavra, né? Está fixado aí nos comentários, João 20, 19 e 23. A gente trouxe um dos vários métodos possíveis e ao longo de todo o dia aqui no Instagram da comunidade, né, nós vamos ter atividades celebrando essa festa de Pentecostes. Então, vocês podem ir lá no Com Louvador e tá postado, né, a nossa programação do dia lá, tá bom? Quem chegou depois. Né? A gente está no momento já finalizando aqui a oração. Então vamos lá. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Amém.
E vamos então pedir também à Virgem Maria, nossa mãe, que ela esteja conosco ao longo de todo o dia. Ela que esteve no cenáculo, ela que acompanhou toda a vida de Jesus, ela que é esposa do Espírito Santo, nossa Mãe Santíssima, para que nós perseveremos, para que nós possamos provar hoje dessa paz, comunicar na linguagem certa, da forma certa, com as palavras do Espírito Santo, aquilo que Deus realiza em nós. Que o nosso testemunho, então, possa alcançar muitas outras vidas que têm sede e fome da palavra de Deus. E isso nós pedimos pelas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. E é isso, aqui a gente finalizaria, né, com o nosso gesto. Então eu e o Felipe, nós vamos precisar definir algo, né, que nós vamos fazer em comum. A gente não vai combinar aqui agora, porque a gente precisa debater, o nosso tempo está curtinho, né? Mas também a gente deixa o convite para que você que nos acompanhou possa fazer algo hoje a respeito dessa palavra. Então, eu estava rezando por isso e Deus me inspirou que eu mandasse uma mensagenzinha para um parente meu que está sofrendo por conta da pandemia. Então, eu vou lá, vou preparar essa mensagenzinha e vou mandar para essa pessoa. Pronto, né? Algo simples, Sim. realizável, né? Vou rezar por tal pessoa que está precisando hoje. Né? E aí a palavra me moveu a sair de mim, aí até o outro. Né? Você tem algo que quer complementar, Felipe? Não, não. É justamente isso que eu ia falar. Tocar na questão que não tem como a gente fazer por conta do tempo. Mas é justamente o que você falou mesmo. Deu uma cortadinha aqui agora. Parece que deu uma coisa aí. Beleza, voltou Tá. aqui. A gente tem quanto tempo? Uns cinco minutinhos, né? Isso, 6 minutos e alguma coisinha. Pronto, então eu vou falar rapidinho aqui do catecismo e a gente termina com o Felipe cantando, que é uma coisa para que é melhor, né? No dia de Pentecostes. Então, assim, gente, a parte que fala do Espírito Santo está nos parágrafos 683 a 945. Claro que a gente não vai ler tudo isso, né? Mas eu trouxe aqui alguns trechinhos que eu achei bem interessante. A primeira coisa, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser o Espírito Santo, né? A não ser movido pelo Espírito Santo. Então, o catecismo ele nos traz referências bíblicas, né? Citações de documentos da igreja, algo bem rico. Este conhecimento da fé só nos é possível pelo Espírito Santo. E é preciso ter sido primeiro tocado por ele. Por isso, no nosso batismo, o primeiro sacramento, né, da nossa vida cristã, a gente recebe esses dons, né, que nos são ofertados por meio da Santa Igreja. O batismo nos concede a graça do novo nascimento em Deus Pai, por meio de seu Filho, no Espírito Santo. Olha a expressão, né? No Espírito Santo. Pois os que têm o Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo, que é Jesus, isto é, ao Filho. Mas o Filho os apresenta ao Pai, e o Pai lhes concede a incorruptibilidade. Portanto, sem o Espírito não é possível ser filho de Deus. E aí eu achei bem legal aqui que deixa eu ver o nome do santo que disse. Rapidão. Que a gente obteve, São Gregório Nazianzeno, ele disse que a gente obteve direito de cidadania quando o Espírito Santo entrou em nós, porque ele nos concedeu uma visão mais clara de quem é Jesus e Jesus nos leva ao Pai, né? Então, e ele falava da revelação no Antigo Testamento, que a gente nem sempre tinha, né? O povo judeu não teve essa visão de trindade,
como a gente tem hoje. Então, eles conheciam o Deus, que era lá do Antigo Testamento, né, que era essa transição único Deus. Até aí já foi uma luta, né, para entender que tinha um só Deus. Aí depois vem Jesus. Ah, não, então é Deus e Jesus. Aí Jesus fala, opa, não, eu vou mandar o Espírito Santo, que é o que a gente celebra hoje, então. Mas sempre onde está o Pai, está o Filho e o Espírito, onde está o Filho, está o Pai e o Espírito, onde está o Espírito, ele procede de ambos, né? A Trindade não se separa, mas esse santo fala de glória em glória, ela foi sendo revelada, né, ao longo dos tempos. Isso são duas funções do Espírito Santo. Ele ensina e ele revela aquilo que o Senhor tem para nós, né? E que a gente possa, então, guardar isso no coração no dia de hoje, para que o Espírito Santo nos ensine a comunicar, né, a sua palavra, a graça de Deus, e nos revele também aquilo que precisa ser mudado em nós. Né? Amém. E aí, com você, Felipe, você pode cantar aí pra gente, e lembra de passar o aviso pro pessoal também, né? Isso. Então, antes de eu começar a cantar, vamos lá ver. Você tá com a agenda fácil aí, Rodrigo? Consigo, tem aqui no computador. Pode Certo. falar. Eu não tô conseguindo acessar o WhatsApp aqui pelo meu computador. Fala aí pra gente o que tem daqui a pouco. Então, a gente vai ter uma pausazinha agora, né? A gente tem a leitura. Meio-dia a gente tem um grupo de oração pelo Zoom. Então, quem deseja participar pode entrar conosco, em contato conosco pelo direct e a gente envia o link. Não vai ser aqui no Instagram. A gente retorna no Instagram às 14 horas com oração por cura e libertação. Vai ser conduzido pela Débora e o Carlos Alberto. A Débora é consagrada, o Carlos Alberto é coordenador da RCC aqui do estado do Ceará. Às 15h30 a gente tem uma pregação. O momento fundacional da igreja é a igreja em saída. Justamente Pentecostes é a festa de nascimento da igreja. Com o Felipe, nosso cofundador. A gente tem uma catequese infantil, os papais que estiverem nos acompanhando, também pelo Zoom. Aí precisa entrar em contato às 16h30. Às 18h30 nós vamos rezar os mistérios gloriosos aqui no Instagram, com a Erígia de Fátima e mais alguns convidados. Às 20 horas, gente do céu, isso aqui quem perder é porque é besta mesmo. A gente vai ter um show com a Adriana Vasconcelos e Kel Duarte. Rapaz, o negócio vai ser bom, viu? E a gente acaba o nosso dia com a adoração ao Santíssimo Sacramento e na presença do Espírito Santo conduzindo comigo, né? Então a gente começou com Nossa Senhora no cenáculo e a gente acaba com Jesus e Maria. Coisa linda. E é isso, nosso dia de hoje. Nosso primeiro retiro online de Pentecostes. Se é o primeiro, eu imagino que vem mais, né? Mas, se Deus quiser. E é importante, pessoal, que vocês não se distraiam assim com a hora, com tudo, porque estamos em retiro, e em retiro também é uma batalha. E assim, 1000 coisas vão aparecer para vocês fazerem, coisas inesperadas, e que vocês consigam se planejar, né, para participar de uma atividade ou outra. Se não conseguir participar de todas, tente participar o máximo que você conseguir, porque é um retiro de fato. Vai ser algo muito importante para nós, Deus vai falar muito nesse dia. E que dessa música, já fazendo a nossa oração final, nós consigamos de fato ter essa alma missionária, esse impulso que o Espírito de Pentecostes hoje nos impele a sair e a anunciar, sempre discernidos por esse paráclito, né, que não nos deixa órfãos. Eu aproveito enquanto o Felipe se prepara aí e agradeço também, viu, pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Amém. Quero agradecer também a todas as pessoas, agradecer ao Rodrigo, enfim, todos vocês que estão aqui conosco, que continuem conosco. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Eita, tá acabando, vou pro refrão. Leva-me